600 vítimas só este ano. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram cerca de 2.300 intoxicações por chumbinho. E ali eu entendi que estava acontecendo alguma coisa muito estranha. Até que minha mãe disse: senta aí, você não vai se matar. Você não vai. Meu pai, ele queria se jogar do segundo andar. Eu encontro meu marido em cima de uma maca, botando sangue pelo canto dos olhos, sangue pelo nariz, sangue pelo canto da boca, pelos ouvidos. Ele disse: Senhor, até aqui eu te conheci só de ouvir falar. Os meus olhos agora querem te ver. Foi a pior decisão que eu poderia tomar. Minha história, ela começa: pai e mãe se amam, querem viver juntos, felizes, construir uma família. Só que no meu caso, com muito pouco tempo, todo esse castelo, ele simplesmente desmoronou. Bem, nos casamos no ano de 1987, no mês de fevereiro, e tivemos 2 meses, né, de lua de mel. Porque com 2 meses de casamento, precisamente, né, eu descobri algo muito difícil. O primeiro episódio que aconteceu, meu pai passou 24 horas desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava e a família atrás procurando sem notícia. E foi um desespero muito grande, porque pensa, recém-casada, naquela época não tinha celular como hoje, não tinha WhatsApp, então não tinha nada para achar esse homem. E só depois de 24 horas ele voltou para casa e foi aí que veio à tona o que estava escondido. Meu pai, ele era viciado em jogo. Só quem passa por isso é que sabe. O vício do jogo é como qualquer outro. O vício das drogas, por exemplo, é tão escravizante quanto. Então, a partir desse momento que ele não precisava mais esconder de mim, porque nós tivemos 5 anos de namoro e noivado, mas eu não sabia que ele tinha esse problema. A partir dali, pronto. Meu Deus. Em 88, a minha primogênita, a Thalita, nasceu. E na época eu achei, não, agora com a filha, né, ele vai pensar direito, ele realmente vai meditar e ele vai conseguir se libertar desse vício. Mas não foi assim. A minha gestação na época muito complicada, muito difícil, porque eu me via só. Eu lembro muito bem, foi a primeira experiência assim, que eu tive com Deus. Foi na gestação de Thalita. Por causa do vício do jogo, praticamente eu não consegui fazer o enxoval dela como eu gostaria. Ah, gente, é que relembrar assim essas coisas, sabe, me emociona. Eu não consegui na época fazer o enxoval como eu queria dela. E um dia eu recebi uma comissão de visita na minha casa. Eu já estava perto, né, a ganhar neném e tinha muito pouca coisa no enxoval. E um dia foi em minha casa, algumas irmãs que eu me lembro lá da Assembleia de Deus da Capelinha, e elas levaram para mim uma banheira. E naquela época a gente não sabia qual era o sexo, mas eu me lembro muito bem que foi uma banheira cor-de-rosa. Quando eu abri aquele pacote, né, elas fizeram um pacote bonito, tinha um enxovalzinho completo dentro daquela banheira, de roupas, de sapato, de manta, de lençol, sabe? De tudo elas colocaram um pouco ali dentro, sabe? Hoje eu compreendo que já era o cuidado de Deus para com a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Depois de 4 anos veio o neto.
depois, né, graças a Deus, a Tarsila já nasceu num momento feliz, vamos dizer assim, da família. Mas a Thalita nasceu assim, nesse contexto, sabe, de muita luta, de muita luta. Nessa época que meu pai estava no auge do vício, ele começou a pegar tudo que tinha dentro de casa para vender. E a única renda que a gente tinha dentro de casa era R$350. Pensa, R$350 para sustentar 2 crianças, uma casa. E esse salário eu ainda tinha que esconder, porque se ele encontrasse, ele pegava para apostar. Por várias vezes, a gente ficou sem energia lá em casa. 3 meses, 4 meses sem energia. Não tinha recursos para comprar roupa. Sabe onde é que eu comprava roupa? Onde é que eu vestia a Thalita e o Netinho para ir para a igreja e me vestia? No brechó. Eu lembro de um episódio que eu estava na igreja e aí uma menina virou para mim e fez assim: nossa, Thalita, já é a 6ª vez que você tá vindo com essa roupa para a igreja, não tem outra roupa, não? E aí a outra pegou e falou assim: não, ela só tá esperando algum defunto morrer, porque Thalita só compra roupa de defunto. Essa roupa de defunto era as roupas que a gente comprava no brechó. E ali comprava roupas de R$3, de R$5 e a gente ia cantar e adorar o Senhor. Nunca deixei de ir para a igreja por causa disso. Tinha época que a gente não tinha o que comer mesmo dentro de casa. Às vezes eu tinha que deixá-los, meus filhos, eu deixava eles dormir. Deixava dormir porque se eles acordassem eu não tinha nada para dar. E um desses dias foi justamente quando eu não tinha nada. Ou eu achava que não tinha nada dentro de casa para dar a Thalita nem para Netinho se eles acordassem. E eu fui orar. Eu morava no 2º andar e eu saí na sacada e eu estava pedindo socorro ao Senhor. E nesse dia, gente, foi muito lindo. Porque veio um beija-flor e parou a 1 palmo do meu rosto. E aquele beija-flor começou a bailar. Enquanto aquela ave bailava, o Espírito Santo começou a me falar e a dizer: cuido eu desta ave que não planta, não vou eu cuidar de ti e dos teus filhos? E ali eu comecei a me alegrar, sabe? Porque a presença de Jesus foi muito forte naquele dia. Aí o Espírito Santo perguntou: o que é que você tem em casa? Eu me lembrei lá da história da viúva. Eu disse: Senhor, eu só tenho óleo, eu só tenho sal e eu só tenho um pouco de farinha. Aí o Espírito Santo disse: vai, faz um bolo, frita e dá aos seus filhos. E quando eles perguntarem o que é que eles estão comendo, diga que é bolo de vento. E eles vão achar gostoso e vão perguntar: mãe, que bolo é esse? E você vai dizer: é bolo de vento. Oh, aleluia. Gente, eu digo para Thalita hoje, ela tem essa voz linda, ungida, aleluia, porque foi regada com bolo de vento, aleluia. E o Espírito Santo ainda me disse: vou eu sustentar até que o socorro chegue. Em meio a toda dificuldade, nós crescemos espiritualmente. Em meio a toda dificuldade, eu vi, sabe, Thalita começar a desenvolver o ministério do louvor aos 6 anos de idade, na igreja Tessalônica. Mesmo em meio à dificuldade, foi que Deus deu o dom maravilhoso a Netinho de ser músico. Ele com 4 aninhos, né, o pai dele, nenhuma dessas loucuras. Um dia chegou em casa com a mini bateria profissional. Eu digo: meu Deus do céu, porque a gente precisava de tanta coisa na época, né? E ele pegou a rescisão do trabalho que ele recebeu e comprou aquela bateria. Mas hoje eu glorifico a Deus por ele ter tomado essa iniciativa, porque a partir daí, né, tu desenvolveu o talento, né, para tocar. Hoje, para a glória de Deus, né, é arranjador, é músico, toca vários instrumentos e tudo na Faculdade de Jeová. Essa faculdade de 10 anos não foi só para mim, não. Foi para os nossos filhos, para a Thalita e para o Netinho e principalmente para o meu marido. Durante toda a minha infância, adolescência e uma parte da minha juventude,
Eu fui conduzido pelos meus pais no caminho do Senhor, aprendendo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até que, na minha entrada na mocidade, eu tomei a pior decisão que eu poderia ter tomado, que foi me afastar dos caminhos do Senhor. Me afastar daquele caminho que os meus pais me ensinaram com tanto amor, com tanto zelo, querendo sempre o melhor para mim. E, diga-se de passagem, foi a pior decisão que eu poderia tomar. A pior coisa que um ser humano pode fazer é se afastar dos caminhos do Senhor. É se afastar dos princípios da palavra de Deus. Porque o arrependimento, como diz os mais antigos, só vem depois. E depois que você toma essa decisão, é como se você desse legalidade a Satanás para guiar a sua vida. E quando você está fora da proteção do Senhor, você passa a ser como uma folha seca, levado ao bel prazer do vento, para onde sopra você vai. E você começa. Eu lembro que eu não bebia. Depois eu passei a beber uma vez por semana. E fumar não fumava. Depois passei a fumar esporadicamente, um cigarrinho aqui e ali. Mas foi apenas a porta de entrada. E aí eu lembro que várias vezes eu chegava em casa e aí a minha esposa dizia assim: mas você está bebendo? Eu digo: você nunca me viu bêbado? Eu bebo socialmente, eu bebo uma cervejinha de vez em quando. Esse é o maior erro, é a maior falha da pessoa que é viciada, é não assumir que é viciado. Isso torna mais difícil a recuperação, torna mais difícil a ação de Deus. Porque a Bíblia diz que o primeiro pré-requisito para você ser liberto de qualquer vício, não estou falando apenas do cigarro, da bebida, do jogo, do álcool, ou das drogas, nenhum vício. Você tem que, primeiro ponto, você reconhecer a necessidade de Deus, como a Bíblia diz, confessar e deixar. E aí Deus entra na história. Mas enquanto isso não acontece, você fica só enganando a você mesmo, de que não precisa de ajuda, de que não é um viciado e por aí vai. Então, aí foi um abismo chamando outro abismo, aí veio a bebida, veio o cigarro, eu cheguei a fumar 3 carteiras por dia, será que eu fumava muito? A bebida eu não conseguia passar um dia sem beber. Sem um dia eu não conseguia passar. E depois foi assim aumentando, chegou em um ponto em que não teve mais controle. Quando eu ia para o jogo, eu ia na intenção de melhorar de vida, de melhorar a vida da minha família. Tanto é que uma certa feita, só em uma noite eu passei 3 talões de cheque sem fundo. Exatamente nesse viés da proposta de Satanás, Passa um cheque, não tem dinheiro não, depois você bota lá. Aí perdi o cheque, bote outro, vai botar outro. Bote outro que você vai ganhar e vai para cobrir os outros 2. E assim foram 3 talões de cheque. E depois que acabou tudo, e agora? Como resolver? E agora? Aí o próprio diabo, que a Bíblia diz que ele é acusador, ele vinha dizer assim: e agora? O que é que você vai fazer? E agora? Tá bonito para você? E agora? Eu trabalhava com caminhoneiro e eu trabalhava numa empresa interestadual, E eu viajava para Recife, viajava para Aracaju, viajava para Teresina, no Piauí. E dessa vez eu fui para São Luís do Maranhão. Eu viajei numa sexta-feira, saí daqui de Salvador numa sexta-feira e cheguei lá no domingo pela manhã. Aí, quando eu cheguei lá, fui fazer o reconhecimento da empresa onde eu ia descarregar o caminhão e tal. Eu sei que pela tarde eu fiquei livre. Aí o que foi que eu fiz? Procurar um lugar para tomar uma. Sempre
que vinha à minha mente era isso. Tinha que beber, tinha que beber. Eu viajava por essas estradas aí, eu viajava bebendo, tá? E muitos livramentos Deus me deu. Deus me deu, vários. Voltando a São Luís do Maranhão, eu cheguei de tarde, tá? Fui procurar um bar para tomar cerveja. E quando eu tô na praça, tomando cerveja, de vez em quando, lá pelo entardecer, já quase no início da noite, eu via passar algumas pessoas com a Bíblia debaixo do braço. Aí eu cheguei pro dono do bar e disse: vem cá, tem alguma igreja evangélica aqui por perto? Aí ele disse: tem uma igreja de crente aqui nessa rua. Aí eu terminei de beber, levantei e fui. Entrei lá e uns 100 metros à frente eu vi. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aí me bateu aquela saudade. Aí eu me lembrei que minha esposa, quando ela arrumava minha mala, ela colocava uma calça social, colocava uma camisa social, colocava uma Bíblia, ela botava uma Bíblia dentro da mala. Aí eu me lembrei. Aí eu disse: bom, eu estou a milhares de quilômetros de Salvador, ninguém aqui me conhece, eu vou para a igreja. Aí fui para o alojamento da empresa, cheguei lá, escovei o dente bem escovado para sair o fedor da cachaça, vesti a calça social, a camisa, peguei a Bíblia, botei debaixo do braço, numa alegria. Eita, vai, eu todo orgulhoso pelas ruas de São Luís do Maranhão, em direção à igreja, né? E na minha cabeça, ninguém me conhecia ali. Não, cheguei na igreja, cumprimentei o porteiro, os irmãos, aí ajoelhei, orei. Aí o que acontece? Era costume da nossa igreja naquela época, quando chegava um visitante, ele sempre tinha oportunidade para dar uma saudação no mínimo, né? E aí eu já tinha preparado um versículo para dar uma saudação, tá? Pronto. Aí eu sentei, quando começou o culto, eu lembro que era um culto de jovens. Olha a importância, jovem, de você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olha a importância. Ninguém ali me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Eu estava ali com roupa de crente, eu estava ali com aparência de crente, eu estava ali com Bíblia de crente, mas na realidade eu não era crente. Era o que a minha alma desejava, deu para entender? Pronto. Aí quando levantou lá, fez as apresentações, tinha 3 irmãos visitando a igreja naquele dia. 3. O irmão que estava dirigindo apontou para um: o irmão é de onde? Tal lugar. Aí apontou para o outro: o irmão é de onde? Tal lugar. Aí apontou para mim: o irmão é de onde? Eu digo: eu sou de Salvador, na Bahia. Aí ele disse: é um pouquinho longe, né, irmão? Eu digo: nós estamos aqui para adorar a Deus, meu irmão. Eu estou aqui a trabalho. E aí aproveitei para vir para aqui para a gente adorar a Deus. Tá bom. A igreja quer receber o nosso irmão. Amém, 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 mãe. Aí começou a distribuir as oportunidades. Deram oportunidade para a primeira irmã que estava visitando. Deram para a segunda. E eu digo: agora é minha vez. Eu já estava preparado. Jesus salva! Jesus liberta! Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Já estava preparado no testemunho. A minha saudação. Só que quando terminou de dar oportunidade à segunda irmã, e eu esperando a minha oportunidade, o irmão botou o grupo de jovens para cantar. Eu digo: oxê, e eu? Aí eu me lembrei de: bom, como eu sou o visitante de mais longe, eu não vou dar saudação, ele vai me colocar para ser o preletor da noite. Eu digo: eu vou ter que mudar aqui, já não vai ser mais saudação, vai ser pregação. O grupo dos jovens cantou, quando deu oportunidade a outra irmã, disse: logo após nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Eu digo: oi, é eu. Só que ali ninguém me conhecia, mas Deus me conhecia. E a obra é de Deus. Por isso que eu falei no início que como é importante você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu entendo, aquele jovem não me conhecia, mas Deus me conhecia. E aquele jovem estava guiado por Deus na distribuição das oportunidades.
Pronto. Quando terminou da oportunidade da irmã, colocou a igreja de pé e colocou um presbítero que estava lá para pregar. Eu disse, mas rapaz, não me deram oportunidade nem para dar saudação. Eu levantei e saí da igreja e voltei para o alojamento. Chegando lá, tirei a roupa de crente, botei a bermuda, a camiseta e voltei para o bar. Voltei para o bar onde eu estava. Quando eu cheguei no alojamento, ela tinha colocado um bilhete e nesse dia estava escrito assim: filho, não sei aonde você está agora, mas de uma coisa eu sei, aonde você estiver, os olhos do Senhor estão sobre você. Aí eu entendi. Eu lembro que, na maioria das vezes, já perto do final da história, a sede de Deus, a necessidade de Deus, fazia com que eu não podia ver uma igreja evangélica. Quando eu estava bebendo, eu entrava na igreja, chegava lá, esperava o apelo, levantava a mão, aceitava Jesus, ia lá para frente. Sabe quantas vezes meu pai aceitou Jesus? Sério, 18 vezes. Que ele ia toda vez que tinha o apelo, ele ia na frente, chorava, aceitava Jesus. Só que no outro dia... eu estava lá de novo fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque estava preso. Alguns diziam, você é viúva de marido vivo. Você é besta, por que não larga esse homem? Não tá vendo que não tem jeito? Mas mesmo assim eu guardava a minha fé. Eu ia para a Assembleia de Deus na capelinha e eu sempre procurava sentar na frente e eu colocava do meu lado a Bíblia, guardando o lugar. E as pessoas chegavam e perguntavam, tem gente aí? Eu dizia, tem. Ô, minha irmã Guacira, tava mentindo não, é fé. Porque eu dizia, Deus, este lugar é do meu marido. Quando nós nos casamos, ele já era afastado do Evangelho. E eu dizia, o Senhor vai trazer ele de volta. Aleluia, eu sempre acreditei nisto. Deus fala comigo muito através de sonhos, muito, até hoje. Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu tive um sonho. O sonho, eu encontrava o meu pai na rua, encontrava ele. Quando ele olhava para mim, os olhos dele estavam muito vermelhos, bastante vermelhos mesmo. E aí eu olhava para ele assim, ele virava para mim e dizia, não adianta você me impedir, porque eu vou me matar. E ele atravessava a rua e eu acordei. O sonho foi esse. Questão de semanas depois, meu pai chegou em casa um dia extremamente bêbado. Nessa época a gente morava no 2º andar. Ele chegou em casa super bêbado. E eu só vi ele entrar e sair, muito rápido. Ele entrou e saiu. No que ele saiu, minha mãe veio correndo atrás dele, puxou ele pela camisa e disse, não, você não vai, você não vai. E minha mãe imediatamente correu para a porta, para segurar a porta. Estava sentada com meu irmão e observando aquela cena. E minha mãe, não, você não vai. E ele corria para a porta para sair, querendo sair. E ali eu entendi que estava acontecendo alguma coisa muito estranha. Até que minha mãe disse, senta aí, você não vai se matar, você não vai. Meu pai, ele queria se jogar do 2º andar. E aí minha mãe empurrou ele, ele sentou, minha mãe pegou eu e meu irmão, começamos a orar, minha mãe começou a repreender o espírito da morte. E aí quando a gente terminou de orar, meu pai olhou para minha mãe e disse, não adianta você me impedir, porque eu vou me matar. Foi exatamente o que eu tinha sonhado, sabe? E ele foi dormir. E por incrível que pareça, no outro dia, como se nada tivesse acontecido. Ele nem lembrava do que tinha acontecido. Então eu vivi muitos momentos assim, sabe? De batalha mesmo espiritual dentro da minha casa. Estava 2 dias na rua e Satanás só me acusando, né? Porque ele é acusador. Ele me acusando, tá bonito a sua cara. Seu pai crente, sua mãe crente, sua família crente. E você é a ovelha negra da família. Você fazendo eles passarem vergonha.
você fazendo eles passarem decepção e tal, e aquela acusação terrível. Aí ele disse assim, olha, eu tenho a solução para você. Eu tenho a solução. Eu sentei no meio-fio assim, comecei a chorar, porque comecei a imaginar, né, a dor que eu estava fazendo minha família passar, a vergonha que eu estava fazendo minha família passar, e eu não tinha mais controle, eu não tinha mais o que fazer. E aí, eu sentado no meio-fio assim, de manhã, aí o diabo chegou e fez assim, rapaz, você pode acabar com tudo isso, você pode fazer sua família parar de sofrer, você pode parar de sofrer, você pode parar de passar de ser a ovelha negra da família, tá? Se mata, porque aí vai acabar todos os seus problemas. E toda sexta-feira eu fazia um culto na minha classe com meus alunos da 4ª série. E nesse dia, que foi o dia 7 de agosto, eu gravo as datas de 98. Na hora do culto, o Espírito Santo disse, faça um clamor pelo teu marido, às 11 horas da manhã. E eu coloquei meus alunos para orar. E ali eles começaram a orar e o mover foi tão lindo que até aqueles alunos que não eram evangélicos, que eram poucos, começaram a se emocionar e a chorar, sabe? Orando mesmo, Jesus, liberta ele, Jesus abençoa seu Tito. E todas aquelas crianças ali orando e chorando. Quando eu cheguei à tarde, meu sogro só fez parar o carro em frente à escola e dizer, Guacira, vamos ali. Quando eu entrei no carro, já sabia. Ele tinha uns 4 dias que não vinha em casa. Aí eu só fiz perguntar, ele está onde? Aí meu sogro disse, ele está no HGE. E ali eu comecei a chorar dentro daquele carro. Mas depois ele disse, Senhor, até aqui eu te conheci só de ouvir falar. Os meus olhos agora querem te ver. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei o que ele está fazendo lá naquele HGE, mas de uma coisa eu sei, o Senhor chega primeiro do que eu naquele lugar. Porque até então meu sogro não me disse o que estava acontecendo, meu cunhado também não me disse. E quando eu chego naquele HGE, eu encontro meu marido em cima de uma maca, botando sangue pelo canto dos olhos, sangue pelo nariz, sangue pelo canto da boca, pelos ouvidos. E aí eu vi o prontuário do lado dele, ao pé da cama dele, peguei, li e vi o que estava escrito, que ele tinha ingerido veneno para tentar contra a própria vida. O médico me chamou à parte, a senhora é esposa? Eu disse, sou. Ele, senhora, infelizmente, o que nós poderíamos fazer, nós fizemos. Não podemos fazer mais nada pelo teu marido, não. Eu não sei o que aconteceu, mas ele tomou veneno para se matar. Ele estava assim nesse estado, mas ele estava falando com pouca força. E eu me lembro muito bem que eu cheguei no ouvido dele e disse, eu te amo, meu filho, mas tenho que te amar muito mais do que eu. E eu creio que ele está aqui com você. Aleluia. E naquele dia, o médico virou para mim e disse, senhora, leve teu marido para casa. Hoje eu vejo que ele mandou fazer isso, como quem diz, leve para morrer em casa. Porque a menina dos olhos dele girava muito rápido, a bola dos olhos. Os olhos não fechavam, piscando muito. O corpo dele tremia muito. E aí eu levei meu marido para casa. E tinha um policial com a arma no coach. E aí eu disse, ele fez assim, aí, vai lá, toma a arma dele e dá um tiro na sua cabeça. E eu não tive coragem. Aí disse, aí, rapaz, se joga na praia, eu estava ali bem no farol da base, se joga aí no mar, rapaz, nas pedras. Eu não consegui. Aí ele fez assim, o ônibus, quando o ônibus passava, você se joga debaixo do ônibus.
E eu não tive coragem. Aí ele fez assim, bom, faz o seguinte, bebe veneno, que aí acaba com todo esse sofrimento. Eu disse, é isso mesmo, boa ideia. Eu saí andando da Barra até o 2 de julho. Ali tinha uma feirazinha. Aí eu cheguei na feira, não sei como eu consegui comprar, não sei, mas eu consegui comprar chumbinho. Aí fui pro bar, cheguei no bar, pedi uma cerveja, peguei o último copo de cerveja e eu botei o chumbinho dentro. Aí ficou aquela guerra espiritual, não é? Eu vejo assim, duas plateias, o inferno dizendo assim, bebe, bebe, bebe. E o céu dizendo, essa não é a saída, esse não é o caminho, não é desse jeito que você vai resolver e tal. Como eu estava distante de Deus, óbvio que a voz do inferno falou mais alto. E eu peguei e ingeri aquele último copo de cerveja com o veneno dentro. Quando eu terminei de ingerir, eu comecei a sentir dores. Aí eu levantei do bar onde eu estava e me lembrei que na época meu irmão trabalhava na Secretaria de Segurança ali na Piedade, na época. Aí eu digo, bom, eu vou para lá porque aí eu vou morrer lá, pelo menos meu irmão vai me reconhecer, não vai me deixar, né? Não vai deixar eu ser sepultado como indigente. Levantei e saí, as dores aumentando. Quando eu cheguei na porta da Secretaria de Segurança, eu caí. Quando eu caí, eu não vi mais nada. Não vi mais nada, eu só ouvi a zoada e tal, alarido e tal. Depois eu fiquei sabendo que os policiais vieram e alguém, claro, orientado e direcionado por Deus, me conheceu. Disse, é o irmão de Gil. Aí foram lá, chamaram meu irmão, ele chegou, eu ouvia, eu não enxergava, mas eu ouvia. E ele dizia assim, o que foi que houve? Não sei, ele chegou aí e caiu e começou a vomitar. Ali eu comecei a botar uma parte do veneno para fora. O veneno, ele tem um poder tão destruidor que o lugar que eu caí, que eu comecei a vomitar, queimou o piso. Eu tava com uma calça jeans e o vômito atingiu a calça, queimou a calça. Por isso que quando a minha esposa chegou na HG, eu estava completamente nu, porque a roupa não serviu para nada. E aí me levaram lá, eu só vi a sirene do carro e tal, me levando. E aí chegando lá, o médico perguntando o que foi que houve, que eu não sabemos, tal, ele caiu. E aí eu não vi mais nada. Foi quando os médicos chegaram à conclusão que eu tinha ingerido veneno, porque quando eu terminei de ingerir o veneno, eu botei a embalagem no bolso da calça e os médicos acharam. Quando tiraram minha calça para jogar fora, eles acharam. E aí o médico foi que já foi a providência de Deus, porque fez com que o tratamento foi imediato. Aí o médico fez assim, olha, não podemos fazer mais nada por ele. Leva para casa. É como minha esposa falou. É como se fosse assim, ó, a gente não pode fazer mais nada, leva para morrer em casa, porque a vaga a gente precisa para colocar outra pessoa. E na Faculdade de Jeová ainda tivemos que passar 10 dias, eu cuidando dele como cuida de um bebê. Porque tudo que ele ingeria na mesma hora saía, porque o médico tinha dito que o veneno tinha corroído todo o intestino dele. E ele sentindo muitas dores, ele achava realmente que ia morrer ali naquela situação. Meus olhos davam voltas no globo ocular. Os olhos não paravam. Você já viu um rato quando ele está morrendo envenenado? Era como estava. Até que chegou lá em casa alguns pastores, alguns amigos. Eu me lembro de alguns, pastor Joel Pinho, pastor Joel Ribeiro, meu pai, Casildo, meu irmão Eliel, presbítero Eliel. E eu sei que chegou lá uma comitiva, porque souberam o que tinha acontecido comigo. E aí quando chegou lá, o pastor Joel olhou para mim e fez assim, Tito, é difícil falar de Jesus para quem já conhece.
eu só tenho uma coisa para te perguntar. Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Aí eu disse para ele, pastor, se é para levar a vida que eu estava levando, eu não quero não. Agora, se é para Deus mudar a minha vida, aí eu quero. Era tudo que Deus esperava. Mas ali não foi apenas da boca para fora. Ali foi do coração, de dentro do coração. E verdadeiramente Deus ouviu. Eles oraram por mim e foram embora. No dia seguinte apareceu um casal de missionários lá em casa que foi fazer uma visita para minha esposa. E eles não sabiam de nada que estava acontecendo. E quando eu contei o que tinha acontecido, eles disseram, vamos fazer uma oração por ele. E eles entraram no quarto, onde ele estava naquele leito, já há tantos dias. E na hora da oração, no meio da oração, Deus tomou os lábios daquele homem e disse para a esposa, minha serva, coloca a tua mão na cabeça deste homem. Aleluia, glória a Deus. Aí ela veio e colocou a mão na minha cabeça. Ali naquele momento eu senti como se uma descarga elétrica percorresse meu corpo da cabeça à planta dos pés. Aí, quando aconteceu isso, Deus tomou os lábios daquela mulher e disse, eis que te levanto deste leito para fazer a minha obra. E foi exatamente nesse dia que ele morreu. A partir daquele momento a minha história mudou. Eu lembro que no dia seguinte eu amanheci com um desejo tremendo de ir para a igreja. Eu perguntei à minha esposa, filha, você vai para a igreja hoje? Ela disse, vou. Aí eu disse, eu também vou. Sério? Eu disse, eu também vou. Você tem algum dinheiro aí para eu comprar um barbeador? Que eu estava tudo barbudo esse dia todo, sem fazer barba. Me lembro como se fosse hoje. Ela disse, eu tenho aqui R$2. Eu peguei os R$2 e disse, eu vou comprar o barbeador. Ela disse, não, manda os meninos comprar, você tá fraco. Eu, não, quem vai sou eu. Aí, quando eu morava no segundo andar, aí ela pegou e mandou a Thalita ir comigo. Mandou a Thalita ir comigo. Ela desceu a escada, quando eu cheguei embaixo, a cabeça rodou. Ela me segurou e tal, aí eu fui. Quando eu cheguei no bar, onde eu fui comprar o barbeador, encontrei alguns amigos. Meus amigos do copo estavam lá. Aqueles amigos da farra. Aqueles amigos, né? Aí, quando eu cheguei, um deles olhou para mim e falou assim, ô, Tito, como é que você tá? Pai, fiquei sabendo aí que você tava doente. Aí eu disse, não, rapaz, eu não tava doente não, eu morri e ressuscitei. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você já tá bom, né? Já pode tomar uma com a gente, né? Aí pegou o copo de bebida e me ofereceu. Eu disse para ele, rapaz, isso aí nunca mais entra na minha boca. Aí ele virou para mim e falou assim, não me diga que você vai ser crente. Eu disse, não, eu não vou ser crente não, eu já sou um crente. E aí eu peguei o barbeador e voltei para casa. À noite eu fui para a igreja, chorei o culto todo, porque passou um filme na minha cabeça. É como se Deus tivesse tirado assim, ó, a venda dos meus olhos e eu passei a enxergar o que eu tinha feito com a minha família, o que eu tinha passado, o que eu tinha sofrido, sem necessidade alguma. Porque Deus estava sempre ali do lado, esperando tão somente uma oportunidade para mudar a minha história, para virar o meu cativeiro. Eu cheguei na Assembleia de Deus, na capelinha, segunda-feira de manhã. Primeira vez que eu cheguei ali, sentei lá em cima na galeria. Eu chamo ela de minha mãezona, Reginalda Cruz. Um trabalho de ciclo de oração, segunda-feira de manhã. E eu estava lá em cima na galeria. Ela chegou, apontou para mim e disse, você aí, levante aí. Aí eu levantei. Lá em cima. Eu? Você mesmo, levante aí. Eu levantei. Aí ela virou para mim e fez assim, eu vejo uma cadeira aqui para você. Não tem por onde correr não, vai ser pastor. Disse eu. Fizeram até aposta lá os colegas. Eu não dou 3 meses para ele estar de novo com a gente tomando cachaça. Passaram-se 3 meses. Não passa um ano. Primeiro ano passou.
Porque nada, isso aí é fogo de palha, pai. 2 anos no máximo ele está de novo aqui com a gente. Passaram-se 2 anos. Porque quando Deus faz, ele faz completo. Essa é a minha história. Isso foi o que Deus fez na minha vida, na minha casa. Eu quero dizer para você, não importa a situação que você esteja vivendo, a última palavra é a de Deus. Por mais que as circunstâncias que você esteja vivendo estejam difíceis demais, nunca duvide do que Deus pode fazer. O Deus que virou o cativeiro da minha família, o Deus que mudou o cenário da minha casa, é o Deus que pode fazer na sua. Nunca duvide disso. Você que acompanhou esse relato, esse breve testemunho, mas de um grande poder e manifestação de Deus, não abra mão do teu milagre, não. Não desista do teu filho, do teu marido, da tua filha, não. O mesmo Jesus que entrou na nossa casa, na nossa família, para virar, aleluia, para mudar a nossa história. Oh, glória a Deus. É o mesmo Jesus que você serve, creia nisto. Tem jeito para você? Tem sim. Tem saída para você? Tem sim. E qual é a saída, pastor? Ó, Salmo 37:5 responde a essa indagação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e com certeza o mais é ele que vai fazer. Nós temos hoje um trabalho na Rádio Cruzeiro da Bahia há 22 anos. Alcançamos vidas que estão vivendo hoje o que nós vivemos lá atrás. E nós temos experiência para dizer, tem jeito. Eu creio no seu milagre, eu creio na sua vitória e eu profetizo sobre a tua vida. A virada de Deus vai alcançar a tua história, a tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe sua família. Que Deus te abençoe.